E aí, nós estamos falando de faltas, né? Falei que até 5 dias no período aquisitivo não traz impacto nenhum. De 6 a 14 já diminui para 24. De 15 a 23 já diminui para 18. De 24 a 32 já diminui para 12. Só que aí, pessoal, olha só que questão interessante. Acabei de dizer a vocês que nós estamos falando de faltas injustificadas. Luciana, e quais são as faltas justificadas? Olha aqui, artigo 473, nós vamos... 473, que fala o seguinte: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência. 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por 5 dias, aí tá só mas é por 5 dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, tá lá no artigo 7º, inciso, então aqui foi recepcionado em parte. 4, por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, olha a quantidade, referidas na letra C do artigo 65 da Lei 4.375 de 64. Nos dias em que estiver comprovadamente, preste atenção, realizando provas de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Tem que ser exame, não é entrega de currículo, não. 8. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo, ser testemunha, né, participando do júri, ok? Pelo tempo que se fizer necessário quando a qualidade de representante da entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, aqui, somente neste quesito é que pode se falar que o representante do sindicato pode se ausentar, tá? Que seria como se dado uma justificativa. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período da gravidez de sua esposa ou companheira. Então, isso aqui veio em 2016, muito bem-vindo, né? Que antes o pai, né, o esposo não poderia acompanhar a mulher nesses como é que chama, gente? Não acompanhar a gestante, fazer exames e tudo mais, agora pode. Ele tem 2 dias para acompanhá-la por conta da gravidez, tá? Por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Pessoal, é muito pouco, realmente é muito pouco. Mas o empregador também não pode abraçar a família do seu empregado também, né? Porque senão fica muito difícil a engrenagem de continuar. Então, nesse cenário, em 2016, o legislador achou conveniente de colocar 1 dia por ano, pelo período aquisitivo, para se poder afastar por conta do filho menor de 6 anos. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Veio também em 2018, muito bem-vindo, porque isso é uma questão muito importante. Então, o artigo que eu li para vocês foi o artigo 473 da CLT, que fala de faltas justificáveis, ok? Então vamos dar continuidade aí? Pessoal, olha só, quando a gente fala, então deixa eu só verificar aqui no livro
Próximo artigo, nós falamos do artigo 130, nós falamos do 129, nós falamos do 130. Agora, nós vamos falar do 131, que fala das faltas, continuando aí. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado nos casos referidos ao artigo 473. Então, eu tô lá no 131, tá? 131 da CLT. Nos casos do artigo 473, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social, ou seja, quando tiver de licença maternidade e o aborto não criminoso, obviamente, né? Obviamente, a mulher pode se afastar. 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, né? Então, há a possibilidade de faltar desde que você esteja embasada pelo INSS. 4. Justificada pela empresa, entendendo como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Falei com vocês agora mesmo o artigo 473, que traz o quesito de que a mãe pode se ausentar um dia por ano para acompanhar o filho menor de 6 anos em consulta. Ok. Então vamos imaginar, pessoal, que eu quero simplesmente faltar porque eu ligo meu empregador e falo assim, olha, apesar de ontem eu ter levado meu menino ao médico, mas hoje ele continua com febre e eu não tenho com quem deixar. A creche não aceita, porque com febre não pode entrar, eu não tenho com quem deixar. O empregador vira para mim e fala, Luciana, não tem problema, não vou te cortar o ponto. Não foi uma justificativa que ele se deu por convencido? Então pronto, então cai justamente justificada pela empresa, quando a própria empresa, apesar de não estar na legislação, ela mesma entende de que não vai te trazer dano nenhum em relação àquela falta. 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, então aqui não será considerada falta ao serviço. 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3, artigo 133, que nós vamos ver agora, que fala deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Pessoal, vamos imaginar que aqui no Aprendiz teve um feriado, não um aprendiz, né? Feriado de 12 de outubro caiu na terça. E segunda-feira foi o quê? Folga. Recesso, né? Fala-se recesso. Quem bloqueou a entrada dos funcionários foi a própria empresa. Então, ela não pode me dar falta por eu não ter vindo trabalhar. Estava fechada. Então, quando acontece esse tipo de quesito, a empresa não pode definitivamente cobrar do empregado como se ele tivesse faltado. E simplesmente porque ela não abriu as portas para o empregado trabalhar. Tá? Então, nos dias em que não tem havido serviço, salvo na hipótese daquele que a gente leu. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Ok, agora presta atenção. O artigo 133 da CLT, ele é muito perspicaz. Sabe por quê? Olha o que ele traz, gente. Não terá direito a férias o empregado que, no período aquisitivo, vamos lá, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Então, se ele deixa o emprego, é demitido ou pede demissão, ele não terá direito a férias. Agora, esse primeiro, ele tem caído em desuso, sabe por quê?
Porque nós vamos ler lá pra frente, salvo engano, no 145, que as férias são pagas proporcionalmente ao número de meses trabalhados. Então, uma vez demitido, uma vez pedido conta, né, pedido demissão, essa pessoa vai ter recebido as suas verbas rescisórias. Então, mesmo se ela voltar daí 60 dias, ela não terá mesmo direito às férias, porque a rescisão contratual dela ocorreu e o pagamento também. Então, o número 1 tá meio em desuso, mas ainda tá aqui na nossa legislação. 2. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Então, existem algumas oportunidades de trabalho, por exemplo, do professor, dependendo do número de tempo que ele já está trabalhando, que ele pode pedir uma licença sem remuneração. E aí, se ele pede uma licença e essa licença é com remuneração por mais de 30 dias, ele perde o direito a férias. Olha o caput do 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo. 2. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. 3. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, greve, deixa de ter a remuneração. 4. Tiver percebido, isso aqui é muito importante, da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que é um dos mais que caem em prova de concurso e OAB. Lá no caput do artigo 133, está falando o seguinte, ó. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo. 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuo. Vamos lá. Vamos voltar na admissão do José. Não, do João, né? Tô falando. João foi admitido em 20 de maio de 2018, tá? Então, vamos fazer aqui a linha do tempo dele. Admitido quando? 20/5/2018. Vamos imaginar, aí o período PA dele foi tranquilo, o PC dele foi tranquilo. Então, vamos imaginar aqui, ele tirou férias aqui no dia 20/6/2019. Ok. Primeiro período de férias, tá? Ok. Vamos começar um novo período aquisitivo, tá? Outro PA aqui, ó. PA de 20/5/2019 a 20/5/2020. Novo período aquisitivo, tá? Para ele gozar no seu período concessivo. Mas vamos imaginar que chegou aqui no mês de junho. Ele ficou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele ficou de junho a dezembro afastado pelo INSS. E aí? O João terá o direito de férias dele aqui no seu período concessivo? Por essa regra que eu acabei de ler para vocês, não. Olha aqui, ó. Perderá o direito às férias. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou auxílio doença, independente, por mais de 6 meses, embora que descontínuos. Mas isso daqui tem que estar dentro do período aquisitivo. Se não tiver dentro do período aquisitivo, vou fazer uma outra questão aqui para vocês. Então, vamos lá. O João foi admitido no dia 20 de maio de 2018. No dia 20 de maio de 2019, ele inicia o seu PC, o período concessivo. Só que aqui, ó, aqui ele pegou uma licença no mês 7, mês 8. 7 e 8, tá bom? Aí, aqui no mês 3, 4, vamos colocar mês 2 também.
para chegar aos 6. Aqui, ó, ele ficou 3 meses de licença e depois aqui ele ficou... Não. Peraí. É de 20 a 5. Ah, peraí, eu tô tentando fazer uma jogada aqui. Assim. Aí aqui é 20 de maio, né? Ok. Julho, agosto, setembro ele ficou de licença de INSS. Aí chegou em fevereiro também. Depois, em junho e julho também INSS. Ele perdeu o direito de férias? Tá todo o período que ele ficou 6 meses de licença dentro do período aquisitivo? Não. O período aquisitivo era até dia 20 de maio de 2019. E olha aqui, junho e julho ele também tirou, ele também teve auxílio previdência. Então, somente 4 meses estavam inseridos dentro do período aquisitivo. Então, ele não perde direito às férias.